E aí, pessoal, tudo bem? Espero que todos que estão aqui estejam bem, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu queria falar sobre emoções, né? Sobre emoções e a questão do que, como elas estão relacionadas à nossa própria questão de vivermos com coerência, de si mesmo, no caso, né? De vivermos em coerência com a gente mesmo. Então, bom, meu nome é Kainan, sou psicanalista. Aqui a gente fala muito sobre psicanálise, espiritualidade, filosofia, reflexões e por aí vai. Então, se acomode aí que a gente vai se aprofundar hoje nos mistérios dos sentimentos e das emoções, tá? Então, isso é algo que eu estava pensando bem agora há pouco mesmo, né, que eu decidi fazer, que pra gente, quando a gente pensa em vivermos em coerência conosco, né, consigo em si, a gente pensa muito pelo lado de apenas arrumar, resolver as questões, os problemas mentais, né, seja os pensamentos negativos e tudo mais. Porém, algo que a gente não tem muito conhecimento, né, é que os pensamentos, eles são apenas a ponta do iceberg de toda a estrutura do nosso inconsciente, né? Depois dos pensamentos, o que vem são exatamente as emoções, né? Depois vem as memórias que têm emoções, né? Que a gente chama de catexia na psicanálise, né? Que são memórias que têm uma emoção, seja positiva ou negativa, quando a gente lembra, né? Da situação. E quando a gente pensa, né, nas emoções, né, algo que me veio muito assim forte é exatamente esse ponto quando a gente não é ensinado e muito pelo contrário a entender como é a forma que sentimos e vemos o nosso próprio mundo. Porque o que nos é ensinado é que você só pode sentir de tal maneira, porque se você não sentir desse jeito, você está errado, ou você é uma pessoa fresca, ou você é uma pessoa muito sensível, não sabe lidar com suas emoções. E quando a gente escuta esse tipo de coisa, né, principalmente sendo homem na nossa infância, né, no início da nossa infância, na adolescência também, é, é um lado que a gente deixa, né, coloca por debaixo dos panos, né, isso. E na verdade não é bem assim que deveria ser, né? Porque não é ensinado a gente que tipo que cada pessoa, né, que você sente de uma maneira, eu sinto de outra maneira. E tá tudo bem ser assim. Tá tudo bem se você é um pouco mais sentimental, em certos quesitos, você sente mais, né? Ou você absorve mais dos ambientes na sua volta e aquilo te mexe, te sobrecarrega, né? E a coerência ela tá muito atrelada a isso. Que é entender a forma que você sente, o que é que te incomoda, né? Para você conseguir resolver dentro de si, né? E uma dessas coisas, quando a gente olha para esse ponto, é saber qual é a diferença entre o que é uma emoção, um sentimento e o que sou eu. Porque normalmente a gente atrela o sentimento a eu sou a raiva, né? E não eu estou com raiva, né? Ou eu sou triste e eu tenho tristeza, eu estou sentindo tristeza. Tem uma diferença que você não é a emoção nem o sentimento, mas o sentimento e a emoção fazem parte de você. E aprender a reconhecer isso da maneira como você sente, aprender a reconhecer que isso existe dentro de você e que você não precisa inibir, você não precisa se boicotar, né? Agir de uma maneira, criar mais uma camada que está te impedindo de alcançar aquilo, o jeito que você gostaria de viver nesse mundo, né? É extremamente importante, né? É extremamente importante. Então, se você sente que tem essa dificuldade de olhar para a forma que você sente, se você sente que hoje em dia você
você gostaria muito de se reconectar com você mesmo, mas você sente que tá meio que afastado das suas próprias emoções, tá meio que afastado da própria forma que você interage no mundo, que você sente, eu te convido a entrar em contato comigo. Como eu disse, eu sou psicanalista, eu faço uma sessão de investigação onde a gente vai, eu junto com você, né, a gente vai investigar quais são esses padrões, essas estruturas invisíveis que estão te impedindo de você conseguir ser você mesmo. Porque para mim isso é a coisa mais importante. A gente nasceu e nós estamos em busca até o dia da nossa morte de nós mesmos. Quando a gente pensa que a gente, não é isso, e nada a ver o que você está falando. Eu estou em busca de dinheiro, ou eu estou em busca de ter uma família, de ter uma esposa. Isso tudo fala sobre você. Se você está em busca de alguém, é porque aquilo, de alguma maneira, está relacionado ao seu interior. Você está buscando a si mesmo. E às vezes compreender isso sozinho, né, é um pouco difícil. Eu mesmo, eu sou uma pessoa que eu me considero bem assim nesse sentido de autoconhecimento. Eu aprendi muita coisa sozinho, com toda certeza, mas há um limite do que a gente pode fazer sozinho, né? Porque tem certas coisas que a gente precisa de um apoio, né? Para encarar com sinceridade aquilo que a gente não encara há tantos anos, aquilo que a gente não olha para nós mesmos e fala assim: nossa, isso daqui mexe muito comigo, eu não tenho estrutura para olhar sozinho, eu não tenho estrutura para lidar com isso agora. E são esses pontos que eu te ajudo a olhar, a enxergar aos poucos, para você conseguir estar pleno, viver em plenitude. Jung mesmo disse, né, do processo de individuação, né, que é buscar o si mesmo, né, o self, que significa o si mesmo, que é para você alcançar esse processo de individuação, você precisa se aceitar, reconhecer, integrar tanto as partes boas quanto as partes negativas dentro de você, quanto sua parte luz quanto a sua parte sombra. E para isso é todo um processo que pode durar anos, processo que talvez você, como eu, esteja já muito perto de acontecer uma transformação, né? Já está passando por essa travessia e já tá tipo assim, minha nossa, a qualquer momento eu vou morrer. Não morrer literalmente, claro, mas morrer simbolicamente, eu digo. E também dá medo, porque a gente está apegado ao que já foi construído, a zona de conforto. É isso que o ego faz com a gente, né? Nos manter na zona de conforto. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Então, olhem para os seus sentimentos com sinceridade, mesmo que seja difícil no início, porque os seus sentimentos mais genuínos, quem fala para você, quem expressa isso dentro de você, é a sua criança interior, é o seu adolescente interior, como seja. Eles estão querendo ser vistos por você. E no momento que eles são vistos, né, essas partes que você reprimiu por tanto tempo, elas são vistas, é como se não, você retoma aquele pedaço que você deixou para trás por tantos anos. Você retorna a si mesmo um pouquinho mais. E tudo isso tem a ver com coerência. Então, se você gostou desse vídeo, gostaria que você deixasse seu like. Se fez sentido para você tudo isso que eu falei de um jeito mais pá, né, nesse vídeo, deixa aqui nos comentários. Adoro ler os comentários. E é isso. Te vejo no próximo vídeo.